Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos começando nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira 13. Julho 2018, sejam bem-vindos. Petistas em êxtase. Ex-presidente Lula é absolvido da acusação de obstrução de justiça. No mesmo processo, outras 6 pessoas, entre elas o ex-senador Delcídio Amaral, também foram inocentadas. Você só pensa naquilo? Daqui a pouquinho a gente recebe a terapeuta sexual Paula Napolitano, que vai falar da nova classificação do vício em sexo, agora considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial de Saúde. O rei do rock, filho do cara, o baterista Dudu Braga apresenta já o resultado de um trabalho que é puro rock and roll. Tô falando do álbum RC na Veia ao Vivo, um projeto de releituras da fase roqueira do cantor Roberto Carlos. Ó uma palhinha aqui, ó. O cara que pensa em você toda hora, que conta segundos se você demora, está todo tempo querendo te ver, e que já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Aí tem uma pegada metal, né? Metaleiro, cara. Vamos saber disso já com o próprio Dudu e banda. Dudu Braga vai passar aqui no Morning Show para falar desse trabalho baseado no repertório do Roberto Carlos com a estética do rock and roll, como eu disse. É o nosso presentinho aí nesse Dia Mundial do Rock. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Edgar, você vê como a gente evolui, né? No ano passado, tava o Tonholi e sua banda no Dia do Rock aqui fazendo um som. Eu falo assim que eu fazia parte dessa banda. É verdade, você tocou um ovinho, eu lembro. É o máximo que eu pude contribuir para esse projeto. A gente vai melhorando, né? Vamos lá, Paulinha, qual a nossa hashtag de hoje? Vamos divulgar para os nossos tuiteiros. Edgar, vamos levarem saudar a gente quem? aos trending topics. Vai acontecer hoje. Vai, não vai? Porque vamos saudar ele. Estamos mexendo com ele. O rei, em especial a sua fase roqueira, querido, com a hashtag RC na veia. Eu sei que vocês têm aquele gif, aquele meme, aquele vídeo especial no YouTube para compartilhar com a gente. E claro que você também pode comentar o programa, porque o seu tweet faz parte da nossa transmissão aqui no Morning Show. E como o Edgar falou, se chegarmos aos assuntos mais comentados do país... Tem presentinho. Que é sempre maravilhoso. Vamos começar então a interagir aqui, hashtag RC na veia. Aqui pelo WhatsApp também você interage, 11 931 7009, mande mensagens em áudio ou em vídeo, a gente quer saber aí, quer receber mensagens dos fãs do Robertão, vai. Roberto Carlos, isso aí, conta pra gente. Fala um pouco da sua paixão por ele. Gosta da fase roqueira? Divida com a gente também. Estamos aguardando mensagens, tem prêmio para os participantes também. 11 931 17009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br e também na transmissão do nosso canal no youtube.com/Morning Show JP. Estamos também no Instagram e no Facebook com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário na política. Alegando falta de provas, o juiz Ricardo Leite, de Brasília, absolveu o ex-presidente Lula da acusação de obstrução de justiça. Nesse processo ligado à Operação Lava Jato, o petista era acusado de ter tentado comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor internacional da Petrobras. Zé Maria Trindade, como o Ministério Público reagiu a essa decisão do magistrado? Bom dia para você aí em Brasília. Estamos sem o áudio do Zé, hein? Minutinho aí, Zé. Peraí, deixa a gente pegar, a gente tá sem o...
Calma, é sexta-feira 13, essas coisas acontecem, é uma Verdade, espécie de você foi- maldição. você foi O que tá lembrada, acontecendo sexta agora? 13. Vamos ver se agora vai. É o botão Vai volume. lá, Barba, volume. manda Tá lá. escrito volume, Barba. Ah, meu Deus. Ah, eu não sei se as energias estão boas nesse estúdio nessa sexta-feira 13. Eu tô um pouco nervosa agora. Sexta-feira 13 hoje? Eu nem tinha me ligado disso, é verdade. Ai, meu sexta-feira 13. Deus. Fala aí um pouquinho, Zé, deixa eu ver se chegou o áudio aqui. Eita, rapaz! Ainda não. Ô, Murilo, vai no teu Eita, tempo nada. aí, tá? Fica tranquilão. Vai de boa, não tem pressa. Nada, Zé. Os espíritos estão silenciando Não, a gente do Zé espera aqui. Maria. Sossegado. Verdade. Nessa Bom. sexta-feira 13. Estamos sem nada pra fazer aqui, vai tranquilo aí. Vamos lá, enquanto a gente aguarda o Boa, áudio tem tempo. do Zé, ô Caio, você pode dizer aí como é que os petistas reagiram aí a essa questão, né, a essa decisão do juiz Ricardo Leite, como eu disse, absolvendo não só o ex-presidente Lula, mas também outras 6 pessoas dessa acusação de obstrução de justiça. Você sabe que o Zé Maria Trindade daqui a pouco vai trazer os detalhes dessa história. Muita gente também já tá por dentro, porque já aconteceu há algumas horas. O Zé Maria vai detalhar mais precisamente pra gente. Vamos pra repercussão. Eu achei que os petistas fossem comemorar muito mais. Foi uma vitória que já era bastante esperada, uma vitória curta, porque essa acusação tinha sido escrita pelo antigo procurador-geral da República, o Rodrigo Janot, que só teve decisões desastrosas. Até a Lava Jato eclodir, pouco se falava de PGR, de Rodrigo Janot, mas essas discussões em torno da Lava Jato trouxeram luz a quem é Rodrigo Janot. E a gente começou a ver as trapalhadas que o Rodrigo Janot fazia. Uma delas foi ter divulgado aquela delação desastrosa também com a JBS, vazou o áudio fora de hora, todo mundo ficou vendo que ele só atrapalhou a votação da reforma da Previdência e atrasou o Brasil uns 20 anos. A gente viu quem que era, mais precisamente, o Rodrigo Janot. Enfim, ele tinha feito um inquérito, uma investigação porca, me desculpe o termo, e aí ontem os juízes, eles negaram, absolveram o Lula porque não tinha provas. Essa foi a explicação dos juízes. Mas, apesar de ser esperado, eu achei que a militância do PT fosse comemorar, porque foi uma vitória para eles. Porém, não. E não? Acabou sendo, mas é pequena, né? O Lula continua preso. Essa acusação era das que pesam contra o Lula, das menores. Bom, a senadora Gleisi Hoffmann tuitou, o Lindbergh Farias também tuitou. Eu separei algumas personalidades aí ligadas ao PT, só pra gente ter mais ou menos uma régua de como foi a comemoração. Uma comemoração bastante tímida. A senadora Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do PT, também Gleisi Hoffmann, publicou uma matéria do G1 dizendo, olha, juiz absolve Lula e mais 6 em processo de obstrução da justiça. Ela foi lá e colocou na legenda, Lula é inocentado de falsas acusações na Lava Jato. O Lindbergh Farias, senador também, ele fez a mesma coisa, pegou a mesma notícia também do G1 e colocou só que na legenda dele o seguinte, uma acusação fraudulenta e sem pé nem cabeça, mas Lula continua sendo um preso político por obra de grupos, por obra de um juiz fora da lei. O Paulo Pimenta, que visita o Lula lá na cadeia, lá em Curitiba, ele também comemorou, mas de forma bastante reduzida, bastante tímida, dizendo, olha, 1 ano após ser condenado por Moro, a justiça absolveu Lula de outra acusação e tal. Mas não passou daí, ninguém foi fazendo marcha na rua, nem nada, só foram manifestações tímidas no Twitter para dizer, olha, o Lula, a verdade aos poucos vem surgindo. Balela, mentira, foi uma acusação mal escrita, mal e porcamente feita. Já tem o áudio do Zé Maria, Edgar? Vamos tentar buscar o áudio só, vamos tentar buscar pelo menos o áudio pra gente ouvir o Zé. Então eu vou continuar falando aqui. Bom, hoje no Jornal da Manhã, a reportagem da Natasha Mazzaro trouxe uma sonora do Franklin Martins e do Celso Amorim, ex-ministros do governo do Lula, que estiveram ontem na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para visitar o Lula. E aí, justamente, coincidiu com essa decisão aí da Justiça de absolvê-lo da acusação de obstrução de justiça. Na saída da Superintendência da Polícia Federal, os jornalistas que estavam lá na porta conversaram com o ex-ministro Franklin Martins e o jornalista Franklin Martins também. E eles trouxeram alguns recados, são pombos correio aí do Lula, trouxeram alguns recados do Lula de dentro do Chilindró para fora. Tem aí esse vídeo, Bruno, separadinho aí? Essa sonora? Ah, não vai ter. Mas é o seguinte, o Franklin Martins disse o seguinte, falou, olha, o Lula, ele tá bastante tranquilo com a situação dele, ele só acha que, além de quererem mantê-lo preso, querem também calar o Lula.
porque o Lula é uma ideia. Aquele discurso de que o Lula é uma ideia, que o Lula falou no dia 7 de abril, quando estava sendo preso, quando estava sendo levado para a Superintendência da Polícia Federal, dos Sindicatos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. O ex-ministro Celso Amorim também foi perguntado: ô Celso, e o que o Lula disse para o senhor lá dentro? Ele falou: olha, o Lula disse que está com bastante confiança de que ainda vai ser candidato. Ele está acompanhando tudo aqui com muita tranquilidade, embora ele esteja triste por estar sendo calado. Depois do Jornal da Manhã, depois dessa reportagem no Jornal da Manhã, o nosso companheiro aqui de casa, professor Marco Antônio Villa, ele lembrou bem quem são essas duas figuras. Por que eles estavam lá na Superintendência da Polícia Federal? Por que o Franklin Martins e por que o Celso Amorim? E o Marco Antônio Villa, muito acertadamente, nos refrescou a memória de quem são os dois. O ex-ministro e jornalista Franklin Martins esteve lá porque agora em setembro, Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, vai deixar a presidência do STF, vai passar para a segunda turma, vai trocar de postos com o Dias Toffoli, o petista Dias Toffoli, que já se manifestou a favor do Franklin Martins, dizendo assim: olha, quando eu assumir eu vou trazer o Franklin Martins para a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal. O professor Marco Antônio Villa bem nos lembrou. O Franklin Martins, no fim da década de 60, em 1969, em setembro de 1969, participou do sequestro do embaixador norte-americano, participou do movimento revolucionário 8 de outubro, como terrorista, lembrou dessa questão do Dias Toffoli, lembrou que foi na gestão do Franklin Martins que os blogs sujos, lembra dessa história dos blogs sujos? Blogs Paulo Henrique Amorim, Brasil 247, receberam quase 10 milhões de reais para o quê? Desconstruir a imprensa tradicional, falando mal dos jornalistas, ou seja, falando coisas pró-PT. Esse escândalo eclodiu, todo mundo lembrou dessa história, e foi justamente na gestão de Franklin Martins que essa história de blogs sujos eclodiu. E o Celso Amorim, enquanto ministro das Relações Exteriores no governo do Lula, teve decisões desastrosas. Em 2005, quando falou com a China... Agora, deixa eu só concluir essa minha linha de pensamento, parece que já tem a voz do Zé Maria. Em 2005, falou para o Lula, convenceu o Lula a assinar um decreto mostrando apoio à China para virar uma economia de mercado, em troca da China apoiar o Brasil para ter para ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. A China, que já negocia há bilhões de anos, falou: não, beleza, vai lá que a gente nos apoia, que a gente vai te apoiar. A China conseguiu o que queria, o voto do Brasil, mas o Brasil não só tomou um pé na bunda, como no ano seguinte, isso foi em 2005, 2006, votou contra Israel no Conselho de Segurança da ONU, só que um ano antes votou contra, aliás, não quis abrir processo no Sudão, do genocídio que tinha tido no Sudão, ou seja, decisões bastante contraditórias, apontadas aí pelo professor Marco Antônio Villa, que eu só queria também acrescentar essas informações. Então são essas duas figurinhas carimbadas que foram visitar o ex-presidente Lula. Beleza, Caio. Vamos lá, girando a página aqui da nossa revista radiofônica. Agora sim, o assunto é ela. Que agora é a hora. Falar de coisa boa, né? E aí, professor? Sim. Grande Anitta. Tava esperando por essa hora. Agora vai ser realmente um momento cultural. Que ficam de cara quando toca. A toda poderosa Anitta vai ganhar uma série da Netflix. Paulinha, vamos lá, ela já foi até pras redes sociais aí dizer que ninguém é obrigado a assistir. Foi isso? É muito maravilhoso isso, né? Porque aí ontem ela foi lá, falou: olha, gente, vocês vão acompanhar a minha vida, né? Muitas vezes a gente fala: nossa, minha vida tá tão maluca que podia dar uma série. E aí, no caso dela, vai virar essa série documental. A gente não sabe ainda quantos episódios. Sabe que vai ser um lançamento mundial, Edgar, porque a Netflix quer explorar essa fama que a Anitta tem no Brasil, em países latinos, mas também fora do Brasil, porque essa é a intenção até agora nova na carreira dela, e a Netflix está em mais de 100 países, então, claro que tem que pegar sempre um produto que vai interessar a todo mundo. Sai esse ano, a gente não tem a data certa ainda, mas a ideia é essa, mostrar os bastidores da vida da Anitta, um pouco da vida pessoal, um pouco do processo de gravação desses hits agora internacionais, esse trâmite de ir, voltar, de viagens, né? Trazer um pouco desses bastidores. A gente ainda não sabe exatamente a fórmula. O teaser tá nas redes sociais da Netflix, mas não é nada que a gente já não tenha visto no... não é no Snap, né? Que ela tem feito menos Snap, mas no Stories do Instagram, porque a Anitta é muito ativa, tá sempre filmando ali os bastidores, né? Mas eu acho que vai ter alguma coisa que a gente não vê
talvez momentos mais difíceis, a gente vê que tem um momento ali que ela tá fazendo uma inalação, então aquela parte que não é tão fácil, que ninguém vai ficar filmando você lá chorando, ou você doente, ou você mal e tendo que entrar no palco. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente talvez veja nessa série documental. Lembrando que não é o primeiro esforço da Netflix em fazer isso com a vida de um artista. A gente teve também o documentário da Lady Gaga, que foi super bem aceito, né? Que polemizou. É claro que a gente tá falando aí de duas dimensões de artistas bastante diferentes, né? A Anitta começando a sua carreira internacional e de muito sucesso já aqui no Brasil. A Lady Gaga já é uma artista estabelecida mundialmente, mas que também mostrou nesse documentário o seu lado humano, as suas dores, né, emocionais e físicas, Edgar. Então até fica a dica, enquanto a Anitta não vem, tem também um monte de outras séries que tratam aí de vida de artistas na Netflix. Então o documentário da Lady Gaga, tem a série também do Luiz Miguel, que é um artista bastante famoso na América Latina, que era um artista criança, né, e que construiu uma carreira longeva. Tem a Whitney Houston, tem a Nina Simone, são vários outros produtos que você pode curtir enquanto Anitta não chega. E ela falou isso daí mesmo. Eu acho, a gente tem o vídeo, eu não sei, a gente tá hoje numa sexta-feira. Aí, ó. Peraí, põe desde o comecinho. É só não assistir, tá bom, gente? Não significa que porque tá lá no Netflix você é obrigado a assistir, não, tá? É só passar a ver outra coisa. Foi o recadinho que ela deu. É a antivisão da crítica já, né? Porque o pessoal já começa, quem quer ver, eu não sei o que, Danita, eu não quero ver. Daí ela falou, gente, Mara, se você não gosta de mim, é só não ver. Não é porque tá lá na Netflix que você é obrigada a assistir ou que você é forçado a ver o que é que acontece nos bastidores da minha carreira, né? Então já deu o recado aí para os haters. E você sabe que ontem, Edgar, foi um dia especial, né, pro mundo das séries, porque saíram os indicados do Emmy Awards, que é o Oscar da TV nos Estados Unidos. São muitos os indicados, são diversas as categorias. Então você tem, por exemplo, reality show formatado, que você teve indicação para a nova versão de Queer Eye for the Straight Guy, que é Queer Eye. São coisas muito específicas, as séries divididas em drama e comédia. Então eu não vou detalhar aqui todos para vocês podem ir lá no meu blog para conferir um a um. Mas uma coisa interessante que aconteceu esse ano pela primeira vez é que depois de 17 anos de hegemonia da HBO, a Netflix teve um número maior de indicações aí para os prêmios Emmy. Isso é uma coisa que deve ser um fantasminha agora para a HBO, porque a Netflix 112 indicações, a HBO 108, mas mesmo assim, as séries com o maior número de indicações seguem sendo da HBO, e aí a gente tá falando de Game of Thrones e Westworld. Aí você vai falar, nossa, Game of Thrones, mas gente, de que temporada? Então, é da 7ª, é da outra. Game of Thrones não participou do Emmy do ano passado porque teve um problema com as datas aí. Não pôde se enquadrar para participar do prêmio no ano passado. Mas nesse ano vem forte com a 7ª temporada. Várias indicações para as áreas técnicas, algumas também de atuação. Mas vamos ver como é que vai ser, porque tem também The Handmaid's Tale, que é uma série da Hulu. Então é uma produtora nova também, não é Netflix. Não é HBO, que vem forte com prêmios de atuação. O que faz uma grande série, Edgar? É colecionar vários prêmios técnicos ou é ter um grande elenco? Eu acho que essa vai ser a grande questão aí para se determinar qual vai ser a melhor série dramática desse ano. Porque Westworld e também Game of Thrones tem qualidades técnicas indiscutíveis, né? São grandes produções, com muito esforço. E Handmaid's Tale tem um elenco muito forte, um cuidado com fotografia, no contar da história, vai ser um embate forte. E tem as outras séries que também são da Netflix e que concorrem forte, The Crown, Stranger Things, Glow, que é uma série até que foi subestimada, ninguém achou que ia fazer muito sucesso, umas meninas fazendo luta livre e que acabou ganhando o coração do público e também dos críticos. E em comédia, eu sei que o Vini e muitos brasileiros que são fãs de The Good Place, que teve 2 temporadas, ficaram decepcionados sentimos falta. Por não haver uma indicação de melhor série de comédia. Mas esse ano tá mesmo contaminado por Atlanta, que é do gênio Donald Glover, que é também o Childish Gambino, né, que lançou This is America, e também por uma série que não é HBO, não é Netflix e nem Hulu, mas é da Amazon, que é The Marvelous Miss Maisel, que tem várias indicações também, como melhor série de comédia, melhor atriz, ator e atriz coadjuvantes. É uma briga grande, tem muitos outros prêmios aí. Se você quiser conferir e apostar nos seus preferidos, vai lá em jp.com.br/Paula Carvalho. Samantha não entrou?
Samantha não pode concorrer. Não tá na TV americana por enquanto, né? Agora E tá a na data Netflix também, né? Se Internacional tivesse, e né? acabou de ser lançada. Você acha que Samantha pode Tá ganhar uma sabendo, hein, indicação amigo? da pena? Porque é o seguinte, se tá dentro da Netflix, velho, É, pode concorrer. tem que concorrer, meu velho. Não tem essa. Mas tem prazo de lançamento. Eu acho que é um preconceito com as séries brasileiras. Samantha... Mecanismo, será que Mecanismo poderia? que é uma baita série. Eu não entendi nada, velho. Eu não consegui nem ouvir o que o Celton Mello fala, mas é uma baita série. 3% você também gosta. Evidente que não. Que eu também não entendi nada daquele outro mundo que eles fizeram. Não, mas sério, da pena, qual que é a série que você tá torcendo agora, que você gosta, você Série recomenda pro policial. pessoal? Qual que é? Máquina mortífera. Tem mesmo. Não é mentira dele, não. Vamos lá, agora a gente segue aqui no Morning com o nosso notório e notável quadro Não Convide para a Mesma Festa. Os personagens de hoje são o apresentador Danilo Gentili e o deputado estadual Marcelo Freixo. Vini, qual é que é essa peleja aí, hein? Troca de farpas pelo Twitter, viu, Edgar? E algumas indiretas que o Marcelo Freixo considerou aí bem ofensivas do Danilo Gentili, por isso está processando o apresentador e humorista no valor de 100 mil reais. Pede uma indenização aí de 100 mil reais do Danilo Gentili por danos morais. Ele entrou na justiça aí já no ano passado, né, pelos comentários, após comentários aí publicados pelo Gentili na rede social, que a gente vai mostrar agora alguns desses comentários, Edgar. Vamos lá. Podemos rodar aí, Brunão? O primeiro é o seguinte, ele diz: eu fico mexendo com o Marcelo Freixo, o Danilo Gentili escreve, né? Eu fico mexendo com o Marcelo Freixo, até marca ali a conta do Freixo no Twitter, e preciso ficar esperto. Se eu fosse mulher, já tinha apanhado. Por causa de algumas denúncias que teve, né, com relação à violência doméstica do Marcelo Freixo, da ex-esposa, denúncias que até não avançaram, né? Mas o Danilo Gentili acabou fazendo essa menção. Em outro tweet ele diz o seguinte, ele compartilha, na verdade, uma notícia do Radar, dizendo que a ex-mulher do Freixo estava o acusando de machismo, e aí o Danilo Gentili escreve o seguinte: pô, Marcelo Freixo, mas você é uma farsa mesmo, hein, seu merda. Aproveitando, Ô, louco. e seus black blocs mataram mais alguém esses dias? Né, faz uma pergunta aí para o Marcelo Freixo, relacionando ele também à atuação dos Black Blocs. E em um terceiro e por fim, o Danilo Gentili diz o seguinte, vamos rodar aí, Brunão? O último tweet, que aí é uma resposta do Gentili para o Freixo. O Freixo diz o seguinte: chamar a senadora de tia do café, que foi algo que o Gentili fez também no passado, né? Só mostra como o machismo e o racismo continuam em alta. Mais mulheres negras no Congresso e menos Gentilis na TV, pede o Freixo. E aí o Gentili responde o seguinte: lava a tua boca para falar meu nome, Marcelo Freixo, burguesinho da Zona Sul. Seu bafo fede cadáver de jornalista que morreu pelos seus Meu Black Deus. Blocs. Quer dizer, mais uma vez, relacionando aí o Freixo com os Black Blocs. E aí o Freixo agora está processando o Danilo Gentili por essas mensagens. E ele pede também que o Gentili publique uma sentença após ser julgado nas suas redes sociais também, Edgar. Mas foi uma discussão em alto nível, né? Foi Nossa, realmente. um poder de argumentação das duas partes que eu fiquei O impressionado. Gentili é um provocador do cenário político como um todo, né? Adulto. E você vê aquela vez que também teve a coisa com a questão com a Maria do Rosário, né? Que ele pegou o processo e colocou na cueca, com outros políticos também. Ele tem. Aliás, a Manuela ele Dávila tem esse jeito. tweetou alguma coisa em torno disso agora. Deixa eu ver o que ela tweetou. Mas vai falando aí. Com relação ao da Maria Gentili? do Rosário. Ah, da Maria do Rosário? Então tem essa questão com vários políticos, né? Ele se considera, ele até fala em diversas entrevistas, né? Que ele é um antipolítico, né? Não importa ali o partido, não importa qual político seja, mas às vezes acaba, né? Pegando um pouquinho pesado, aí até pela veia provocadora
que ele tem. E agora o Marcelo Freixo está processando e nós vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, viu, Edgar? Não que eu leia frequente o Twitter da Manuela Dávila, mas eu tava fazendo a nota do PT, então eu entrei. Vitória. Ontem à noite, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou com ampla maioria um dos projetos que retirava direitos e diminuía salário... perdão, não é isso, tô lendo errado. Deixa eu seguir aqui, vai. Segue que eu li Quanto você acha aí, Caio? Mas ela colocou, desculpa. Vamos lá, vamos pro Rio de Janeiro, importa. conversar com o Rodrigo Viga. O impeachment do prefeito Marcelo Crivella foi rejeitado pela Câmara dos Vereadores. Viga, vamos lá, eram 2 os pedidos, né? Bom dia pra você aí no Rio. Mas tá demais hoje. Tá russo hoje, hein? Viga? Nossa Senhora. Tá me ouvindo? Alô, Ed Bispo. Aí, alô. Vamos lá, garoto. 3, 4, 5, Terra, Rio de Janeiro. Tá Brasil. valendo. Fala, Ed Bispo, beleza? Vamos recomeçar. 1, 2, 3. Fala, Ed Bispo, beleza? Tudo tranquilo ou não? É de bispo. Tudo beleza. E você, cardeal? Meu caro, era pule de 10 que o impeachment do prefeito Marcelo Crivella não iria prosperar. Porque quem tá sentado no trono, tá sentado na cadeira, no comando, tem o botão do Enter, né? E o botão do Enter é poderoso pra caramba, né, meu caro Edgar, ouvinte, internautas desse Morning Show. Aperta aqui, abre um cargo à esquerda. Aperta novamente, abre um cargo à direita. Aperta várias vezes, abre-se o cofre. Ou seja, o que fez Marcelo Crivella para que não prosperasse, para que não fosse admitida, né, a abertura desse processo de impeachment contra ele na Câmara dos Vereadores? Reuniu a tropa de choque, mobilizou a base, é o que fazem os políticos de uma maneira geral, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais e, por que não dizer, no Congresso Nacional. E abriu o saco de bondade e de generosidade. Mas por conta dessa generosidade, quase que ele foi arder no mármore do inferno, é isso, meu caro Edgar? Prometeu vantagem no pagamento de IPTU, sinal de trânsito, lombada, furar fila para exames e cirurgias no Rio de Janeiro. Ele, de qualquer forma, independentemente do resultado que fosse ontem, é claro, se houvesse admissibilidade do processo, estaria muito mais desgastado do que está nesse momento. Está fragilizado, jamais foi uma unanimidade aqui no Rio de Janeiro. O Vira brinca com o Jaiminho aí, o Haddad, nós temos aqui o Lezinho, ou Preguicinha, que é o Marcelo Crivella, que nitidamente faz parte de um projeto político do seu partido e não tinha a menor vocação, a menor vontade para gerir a segunda cidade mais importante do Rio de Janeiro. Não dá as caras, não gosta de entrevistas, tem pouca aceitação em boa parte da mídia, seja aquela que é próxima a outros candidatos. Enfim, a situação dele é muito difícil, muito complicada, independentemente do resultado de ontem. Agora fica um pouco menos difícil porque não vai ter que encarar pelo peito, pela venta, um processo de impeachment na Câmara Municipal. Mas, paralelamente a isso, meu caro Edgar, ouvinte desse Morning Show, ainda tem maluco com corneta aqui, deve estar torcendo para a França ou deve ser croata. Eu também estou torcendo para Colinda, porque ela é maravilhosa. Mas, Edgar, independentemente disso, paralelamente ele vai ter que enfrentar alguns processos. Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro quer detalhamento da prestação de contas de 2017. Contas do município fecharam com um déficit de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o Ministério Público do Rio de Janeiro também está movendo uma ação na Justiça contra o Crivella por improbidade administrativa e também pelo fato de ter demitido funcionários comissionados e contratado fiéis da sua igreja, meu caro Edgar. Certo, Viga, você vê a importância dessas eleições, não no âmbito municipal, né, que não é o caso dessa vez, mas da importância de se formar aí, né, através do voto, uma Câmara que não vai incorrer em ações como essa aí, onde você pode ser facilmente comprado, como aconteceu aí, como você acabou de relatar pra gente no Rio de Janeiro. Isso acontece em todos os âmbitos, né, não só no municipal, mas no estadual e federal também. É isso aí, é bom pra gente... E quanto mais partido, mais difícil fica gerir e administrar, né, meu caro Edgar? Pois é. Vai ter, né, tem que dar ração todo dia pra engordar o gado, engordar o povo, porque senão vai morrer de fome lá na frente. É isso aí. Obrigado pelas informações, Viga. Um abraço pra você, bom trabalho aí no Rio. Valeu, bonitão.
Bispo do Rosário. Depois você vai ver quem é Edgar Bispo do Rosário. Dá uma pesquisada aí, viu, Edgar? Ô, louco, se eu tivesse um décimo do talento artístico dele. Valeu, Vigar, um abração pra você. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vocês que acompanham diariamente o Morning Show sabem que sempre tem um textão aí pra abrir, apresentar os convidados, as entrevistas do dia. Hoje a gente vai fazer diferente. As palavras iniciais ficam a cargo do som e da fúria da faixa Eu Sou Terrível, do álbum RC na Veia ao vivo. Som na caixa, eu mesmo. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde venho, o que eu sou, nem o que tenho. Eu sou terrível. Pô, é pesadão, hein? Quando falaram, rock and roll, foi rock and roll, tal. Tem uma pegada. Vocês vão ver, eu vou mostrar durante aqui o nosso papo, que tem uma pegada até meio metal, assim, né? Total, uns arranjos de metal. Olha, pra falar sobre esse trabalho RC na Veia ao vivo, esse aqui que você que nos acompanha em imagem está vendo em minhas mãos, ó. A gente tem aqui uma ode ao cantor Roberto Carlos em sua fase roqueiro. Pra falar, tá aqui comigo o filho do homem, o filho do rei. O filho do cara, Edgar. O filho do cara, Dudu Braga, o baixista Juninho Crispim, o guitarrista Fernando Miata e o vocalista Alex Capella. Todos sejam muito bem-vindos aqui a este programinha de rádio. Porra, que bom ter vocês aqui. Ô Dudu, o papai deve estar, o paizão, como você fala no disco aqui, deve estar orgulhoso, hein? Como é que ele recebeu isso? Como é que você mostrou depois de pronto, tudo certinho? Qual foi a primeira frase dele? Edgarzão, assim, primeiro que assim, né? Eu tinha que ter autorização dele pra fazer isso, né? Senão eu ia ser deserdado. Então, a banda já existe há 5 anos, né? Eu faço esse trabalho já há 5 anos. Eu sou baterista há muitos anos, né? Além de companheiros vocês de rádio, né? Poxa, radialista. Eu amo isso aqui, cara. Então, assim, eu faço umas palestras porque eu sou deficiente visual já há 25 anos. Eu perdi minha visão com 25 anos e faço uma palestra que eu terminava tocando a música É Preciso Saber Viver. E aí um dia eu chamei o Capella, porque a gente tinha bandas de clássicos do rock. Sim. Eu falei, cara, eu quero terminar tocando, né? Porque acho que, poxa, a melhor maneira do que você combater o preconceito em relação às pessoas com deficiência é justamente mostrando elas atuando, né? Ainda mais como baterista, que é diferente de você ser um cego tocando violão ou tocando piano, né? E aí, ele falou, vambora. Aí eu também queria fazer um trabalho que fosse assim, que não tivesse a influência do próprio paizão, por isso a gente trouxe o nosso arranjador e aqui maestro Fernando Miata, que é um cara que tem tudo a ver com o Roberto Carlos, porque ele ouve Pantera, então você imagina. Eu sou do metal, né? A minha influência, eu amo todos os estilos musicais, já tive gravadora, já fui produtor musical, já fiz vários trabalhos, mas assim, eu como baterista, eu sou baterista do metal mesmo, então essa é a sonoridade que eu queria. Agora, o senhor não fuja da minha pergunta, hein? O que o papai falou quando ouviu a primeira frase dele? O maior medo que eu tive foi quando eu perguntei isso pra ele. O que ele falou? Qual foi a reação dele? Vai. Ele falou assim, nem eu lembrava que eu tinha feito tantos rocks na minha vida. Coisa que ele falou pra mim. E ele se envolveu, ele faz parte, né? De que maneira ele se envolveu? Ele só deu o aval? Não, porque ele tá junto, né? Além do repertório todo, ele tá meio... Não, com certeza. Né, como eu te falei, né? O problema é que lá em casa um infarto fulminante demora 3 meses, né? Então as coisas demoram um pouquinho pra acontecer. Mas assim, ele se envolveu, tanto que ele canta numa faixa, né, no CD e no DVD da música Se Você Pensa. Você Pensa, daqui. Deixa eu até colocar um trechinho daqui enquanto você fala. Que eu achei... Não é que eu não achei que ele não fosse topar, eu falei, será que eu convido ou não convido, né? Eu não queria que ele se sentisse obrigado, né? Edgar, assim, por eu ser filho dele, dele participar. Vou participar porque é meu filho. Exatamente, e tal. Né? Qual foi a minha surpresa? Olha lá. Carlos Santana. Se você pensar que vai fazer de mim. E não é que ele tá aí mesmo, olha aí. Não é montagem, não.
E aí, pô, ele ficou super feliz de participar, adorou no dia lá que a gente gravou na Casa Natura, né, Alex? Casa Natura, a gente gravou lá. Pô, o Digão participou, putz, ele adorou estar com o Digão, com o Tony Garrido, com o Flauzino e com o Andreas Kisser, que participou também com a gente aí em 2 faixas, né? E, pô, eu fiquei muito legal que ele voltou, porque, cara, assim, as pessoas às vezes esquecem, ele é conhecido muito como cantor romântico, mas a Jovem Guarda era o rock and roll da época, né? Sim. Né? Era o rock and roll da época, era a Jovem Guarda. Então ele ficou muito feliz, cara. Mas demorou um pouquinho pra liberar aí as mixagens aí. Mexer na obra do homem. Meu filho, você acha que não precisa de um órgão aqui, um raro? Ô, Dudu, mas me chamou a atenção porque você falou a primeira vez, né? Que no primeiro contato ele falou, nossa, nem eu lembrava que tinha feito tanto rock. E você falou agora que as pessoas até esquecem que o Roberto era um cantor roqueiro e a partir da década de 70 ali, agora tem uma imagem dele como cantor romântico, né? Ele deixou de ser roqueiro em algum momento? Eu acho que, assim, em relação à atitude, em relação à vida, meu pai sempre foi um roqueiro, né? É o cara que... A própria história dele mostra como ele é roqueiro, saiu do interior, foi pro Rio de Janeiro, poxa, brigou pra caramba, né? O cabelão comprido na época da Jovem Guarda, né? Aquela coisa dos costumes, de quebra de paradigmas ali. O paizão sempre teve essa atitude na vida, mas mesmo quando ele foi roqueiro, ele sempre cantou o amor nas próprias músicas, né? Um pouco mais, assim, digamos assim, com Lobo Mal, né? Tal, aquele tipo de música da Jovem Guarda. Assim, uma rebeldia que hoje pode ser considerada inocente, é né? verdade, é a rebeldia inocente, o iê, né? É, exatamente. Aquela coisa do iê. Mas que pra época, poxa vida, todo mundo tinha que ter cabelo curto, andar de terno, camisa, né? Eu nunca esqueço, inclusive, uma entrevista do o Silvio Santos perguntando pra ele, naquela época da Jovem Guarda, Roberto, o que você acha que você não conseguiria fazer na vida? Ele virou pro Silvio e falou assim, Silvio, eu não conseguiria colocar esse teu terno e essa camisa. E é mais ou menos por aí, era a rebeldia da época, né? Que hoje é leve, né? Para os padrões de hoje, de rebeldia é muito leve, né? E depois daí desses roqueiros de terninho, olimpísticos, que é uma característica dos anos 60, veio a cara de bandido, né? Que a Rita Lee cravou a frase que roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido depois, né? Nos anos 70 e tal. Fala, Paulinha. Dudu, fala mais sobre outras participações que tem aí também nesse álbum. Tem o Tony Garrido, Andreas Kisser, quem mais? Um monte de gente. Digão. Tem o Digão do Raimundos, né? O Digão, a gente fez uma versão... Porque a gente pegou também algumas músicas, por exemplo, Esse Cara Sou Eu, a gente fez uma versão... O nosso arranjador aqui, Fernando Meta, fez uma versão punk rock, né? Que é uma influência muito da minha parte musical, porque eu fui surfista durante 12 anos antes de perder a visão, né? E a gente fez essa versão punk rock, desse Cara Sou Eu. O Tony Garrido, ele canta As Curvas da Estrada de Santos, uma pegada bem rock and roll, mais bluseira, né? E, poxa vida, o Andreas Kisser tocou em 2 faixas, poxa, o cara do metal total, né? Tocou no Além do Horizonte e tocou também no Não Vou Ficar, né, Alex? Não Vou Ficar com o Flauzino, com o Rogério Flauzino, que tem essa pegada soul, né, Edgar, assim... Flauzino tem essa coisa bem soul, que total, é bem a praia que dele. foi uma fase também muito celebrada do teu pai, né? Que é a fase que eu mais gosto. Com grandes músicas que influenciaram muita gente e receberam muitas releituras também. Não, de uma maneira geral, teu pai foi muito revisto, né? Em outras versões. E o teu exemplo, o teu disco aqui é um exemplo que tá no top disso aí, né? Porque você, como filho, tá revisitando a obra do teu pai, mas a parte soul, funk dele, com o Tim Maia, as coisas com o Tim Maia, pô, incríveis, né? Não, total, né? O Não Vou Ficar, inclusive, porque no disco, Edgar, a gente não tem só músicas dele, tem músicas que foram cantadas por ele. O próprio Não Vou Ficar, sim, que é um musicaço, né? É do Tim, né? Sim. É do Tim, né? Tem outras aí que a gente passa por aí também que não são dele, né? O Lobo Mal não é dele, né? E nos shows a gente faz outras músicas também, né? Porque no DVD tem 17 músicas só, no show a gente tem 25. Cara, deixa eu pegar um atalho aqui nesse papo com você, sair um pouco fora, fazer um hipertexto aqui. A gente falou um pouco do Tim, né, do teu pai, tem o filme, tem o livro do Nelson Mota, que fala um pouco dessa rusga que teria ficado. O Tim, pô, ficou chateado quando o Robertão ascendeu pro sucesso, abandonou, tinha lá os Sputniks antes, né, com os dois e tal. Como é que essa história chegou pra você? Você já trocou ideia com o teu pai sobre isso? O que ele diz a respeito? Muito. O Tim, assim, eles foram muito amigos eles foram muito amigos no começo de carreira, que eles tiveram um conjunto junto que chamava os Sputniks. Eu tô falando eles com 17 anos ali, sim, na Tijuca, né?
Depois o Tim acabou indo para os Estados Unidos, que é aquela história toda do Tim, foi para os Estados Unidos, o paizão continuou aqui, né? Entrou na Jovem Guarda. Quando o Tim voltou, a Jovem Guarda já estava estourada, né? E o Tim aí viu toda aquela turma da Tijuca, que eles eram da Tijuca no Rio de Janeiro, né? Fazendo sucesso e foi lá. O paizão colocou, inclusive, tem um comentário do meu pai que eu sempre me lembro que eu acho sensacional. O Tim foi participar da Jovem Guarda cantando Georgia. Falou que foi um negócio simplesmente sensacional. O negócio falou, meu, é o que meu pai falava, o Tim, a voz do Tim já era um sucesso, né? E esse tipo de rusga, como apareceu no filme, Edgar, o próprio filme é meio contraditório, porque não sei se você lembra do filme, se a gente pegar a cronologia do filme, aparece aquela história de o cara ter jogado dinheiro, né? Sim. Que o meu pai jamais faria isso eu sei que, tô advogando em causa própria, advogando pelo meu pai, né? Meu pai jamais faria isso, conheço, né? Desde que eu nasci, meu pai. E depois no filme aparece os dois cantando juntos. Sim. Né? Cantando juntos, que foi justamente quando o Tim mostrou um Não Vou Ficar pro Meu Pai. Que, aliás, foi minha mãezinha, né? Minha mãe Nice, já falecida, que o Tim abordou ela num hotel lá no Rio de Janeiro e falou, Nice, tá hora. Não, ele falou, Tim, vou levar pro Roberto pra ele ouvir aqui uns cassetezinhos, né? Sim. Vou levar. Então, assim, filme é filme, né? As biografias estão aí, acho que... Mas elas têm uma certa interpretação. E às vezes o filme tem que ter, sei lá, não sei como te dizer assim, faz parte do filme, faz parte da ficção, dá uma aumentada ou diminuída na questão. Ô Dudu, desculpa te interromper, é o Caio que tá falando. Imagina. É que você falou dessa questão, esse ponto me chamou bastante atenção porque o Vale Tudo, do Nelson Motta, Vale Tudo. É uma das biografias que eu mais gostei de ler. E tal, sensacional. Né? É espetacular. Eu acho o Nelson Motta... Eu li o livro, depois ouvi o audiobook, porque também a narração do Nelson Motta é incrível. E a história, por si só, é muito boa. E esse capítulo do Roberto Carlos me chamou a atenção, porque ele fala da briga. O Tim Maia era doido, né? Tanto que ele já soltou um Doberman em cima do filho dele e tal. Mas nesse capítulo, o Roberto Carlos, ele puxa, na minha interpretação, ele puxa a sardinha pro Tim Maia. Ele fala, olha, o Tim foi injustiçado e tal, porque quando ele voltou, ele procurou o Roberto Carlos já estava famoso e meio que virou as costas, segundo o Nelson Motta falando. Eu não estava lá nesse dia, mas ele fala que procurou, o Roberto Carlos falou, não, depois a gente conversa. Aí o Tim Maia teria escrito o Não Vou Ficar, entregou para a esposa do Roberto Carlos na época e tal. Ela falou, beleza, eu vou entregar para ele. Aí o Roberto Carlos gravou e tal, fez sucesso, depois o Tim Maia ficou bravo porque não recebeu os devidos créditos e regravou a música. Foi injusta essa narração do Nelson Motta? A versão do teu pai não foi bem assim, então? Não sei se foi injusta. Em relação, assim, o Tim, como todos nós, e como meu pai, como eu, como todo mundo, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Ah, não, sem dúvida. Sobre os créditos, o que eu posso te dizer é o seguinte, quem faz esse tipo de repasse geralmente são as gravadoras e as editoras. Né? Ainda mais naquela época. Isso, não sei se aconteceu, né? Isso de verdade eu não sei. Mas eu só sei o seguinte, em 1985 o Tim foi no especial do Paizão cantar, né? Diga ela pra voltar pra mim, né? Pô, foram lá, cantaram, se deram super bem. Então, assim, a vida real às vezes é diferente do que é passado nas linhas dos jornais um pouco, né? Nunca senti do meu pai rusga em relação ao Tim, pelo contrário, né? Um respeito tremendo pela capacidade vocal do Tim. O Tim era meio doidão mesmo, era um maluco beleza, sempre foi isso. Isso está escrito na própria biografia do Nelson Motta. Que ele era totalmente fora dos padrões da época o Roberto Carlos teria um receio também de, o cara vai acabar me manchando aqui, porque ele é muito louco, né? Com certeza. Não, e assim, entre aspas, você brigar com o Tim era muito fácil. Mas voltar com ele também. Também, exato. Voltar com ele também, porque ele é um cara sensacional. Ele brigava com ele mesmo. Ele era muito doido, né, Ô, Dudu, você já começou falando aqui no início do nosso papo a respeito da tua deficiência visual e tal. É uma questão que você até colocou de uma maneira, acho bem bonita, assim, pra acabar quebrando mesmo esse estigma, né, da deficiência visual, e que a melhor maneira de você batalhar contra esse preconceito, enfim, todas as coisas ruins que podem envolver isso, é você mostrar que você tá atuando, você tá na vida. Eu vou querer saber aqui dos integrantes da banda, pô. Como é que vocês reagiram? O Dudu, que nasceu com esse problema do glaucoma, né, Dudu? Me corrija se eu estiver errado. Não, tá certíssimo. Reagiram ao montar uma banda com um cara com a deficiência visual que toca bateria, quer dizer,
que tem que ter uma localização espacial, né, muito definida. E o baterista é chamado numa banda como o reloginho. Exatamente. Né? Charlie Watts, por exemplo, é um grande reloginho, né? Ele toca ali, não sai do ritmo e tal. Como é que foi pra vocês aí? Vocês se surpreenderam, né, com essa situação? Cara, posso começar? Ah. O Dudu é um amigo de quase 20 anos. É isso aí, né? 20 anos. No começo, assim, realmente a gente... eu, particularmente, tinha um pouco de receio de como lidar. Eu nunca tinha tido um amigo deficiente visual. Isso foi muito, muito breve, muito rápido. Você já entende que o cara é totalmente autônomo, né, nas coisas dele. E, por vezes, você esquece até que... Você esquece que o Dudu não enxerga, né? Porque ele tem uma localização espacial até diferente, né? Então ele chega a apontar pra você, pô, onde que eu coloquei minha chave? Ali. Não, bicho, você tá tirando uma onda com a minha cara, né? Como assim ali? Né? Ele lembra dessas coisas. E o Dudu, nos shows, falando dos shows, ele é o cara que monta a própria bateria. Ele é o cara que regula as peças do jeito dele. Bicho, é super natural. A gente hoje tem, assim, um entrosamento no palco. Aquela coisa que ele fala muito também, né? Do olhar, né? Músico tem muito isso, né? Do olhar. Um olha pro outro e balança a cabeça. Exato. E pá! Né? Aí, na nossa banda não tem isso. A gente... Olha pra mim, olha pra mim. A gente se olha de outra forma, né? Você é um cara que permite a gente ficar à vontade de falar sobre isso. Os caras não mandou na trave, hein, Dudu? Não, total. Na trave é quando o batera erra a virada, né? Cai no tempo errado. Não, Edgar, e o pior de tudo, né? Às vezes você faz um solo, tal, não sei o que. Aí você vai finalizar o solo, você erra o prato. Assim, direto pelo prato, justamente. Cara, eu trabalhei só um parênteses, entre 2008 e 2013 lá na Band, eu via você chegar na Nativa, saía, entrava sozinho do estúdio, o cara se virava com uma facilidade que eu falava, dirigindo, né, pô? Incrível, velho, incrível. É só esse parênteses. Sabe que no fim do ano passado rolou uma coisa na internet que emocionou muita gente, né? O Dudu escreveu o seguinte no Facebook, eu vou ler aqui pra vocês. Ele disse assim, ó: hoje, pela primeira vez, minha filha parou para observar meus olhos. Percebi nela olhar inocente e curioso, como alguém que não entende ao certo que está diferente. Como papai, fiquei feliz por sua nova descoberta. Então fechei os olhos e sorri. Ela não se deu por vencida. Com seu dedinho, ainda com pouca coordenação, abre um dos meus olhos e mais uma vez percebo aquele olhar curioso, doce, infantil, seguido de um sorriso sapeca. Bom, eu também não me dei por vencido. Mostrei a língua fazendo careta e arranquei dela o que eu queria. Uma gargalhada gostosa e a maior de todas as recompensas que um pai como eu poderia receber. Um beijo com um abraço no pescoço, com uma carinha de quem diz: papai, não tô nem aí. Dudu Braga, pai em tempo integral e deficiente visual. Que demais, né, Dudu? Essa daqui emociona, até, quase daqui, que eu... A nossa claque gosta. A nossa claque gosta. Nossa claque aplaude. Minha pimpolinha é minha maior paixão, poxa vida. E queria ser uma delícia, né, bicho? Queria ser uma delícia. Você sabe que às vezes a gente tem uma casa lá na praia, no Guarujá, e aí eu estudo bateria, né? Eu adoro fazer isso aí. Eu toco lá, de repente eu só ouço uma palminha de longe, assim, quando eu paro, sabe, pra dar uma descansada. É a minha pequenininha. Essa aí é a minha paixão. Ô Dudu, você fala com tranquilidade, como eu disse há pouco aqui, sobre a tua situação, o glaucoma e tal. Já vi, inclusive, você apoiando campanhas de prevenção. Sim, com certeza. O seu pai, pelo menos na nossa impressão aqui de longe, é bem reservado em relação à perna dele, a questão do acidente, tudo. Nesse ponto vocês são muito diferentes? Tem alguma questão não superada quanto ao acidente que ele sofreu? Edgar, eu acho assim, eu sou de 68, né? Eu nasci em 68, né? Meu pai é de 41, mas não é que a gente tem visões diferentes de mundo. Pelo contrário, eu acho que a coragem do meu pai, tudo que ele passou na vida, mostra, não só pela capacidade musical, mas tudo que ele passou e da forma como ele superou as questões dele, mostra quem ele é, né? E eu acho assim, ele falou uma vez, dando uma entrevista, acho que foi pro Fantástico, que o dia que chegar a hora ele vai falar sobre isso, né? Então, eu como filho respeito essa posição dele, sempre, mesmo porque ele sempre foi um cara ligado às causas
as causas humanitárias, as causas sociais. É um cara que faz, desde a época da Jovem Guarda, sempre trabalhou socialmente, né? Ele reserva um número de shows, inclusive, para serem beneficentes durante o ano. Sim. Então, assim, eu acho que, assim, eu respeito o pensamento dele e eu sei o que ele já sofreu por isso e como ele foi colocado de maneira pejorativa, principalmente lá atrás. Não existia, antigamente não existia o respeito que existe ao deficiente, né, de hoje, né? Eu não gosto de falar que eu não gosto de me colocar como vítima de maneira nenhuma, mas eu perdi a visão com 25 anos, mas antes eu usava um óculos, e sempre não enxerguei do olho direito, né? Sim. Então eu sei que, não tenho dúvida que nas internas, quando a galera queria tirar o sarro de mim, me chamava de caolho, né? Sim. Então meu pai foi chamado de aleijado, então essas coisas são absolutamente... Os tempos estão mudando e dessa forma eu acho que de maneira positiva. A gente pode até discutir o politicamente correto ou não, né, que de vez em quando acaba tolhindo até a liberdade de expressão, principalmente dos humoristas, mas eu acho que assim, eu acho que no tempo certo ele vai falar sobre isso e vai ser muito bacana. Pô, eu fico emocionado aqui de te ouvir contar essas coisas, de falar tão abertamente sobre isso. Eu tive o privilégio de profissionalmente estar no mesmo ambiente que seu pai, para uma entrevista que eu fiz na ocasião do acústico, né? Do clássico acústico MTV. Acústico, pra mim, e eu fui incumbido ali de fazer a entrevista com ele e viver legal, aqueles momentos. Acho que a gente ficou talvez aí 20 minutos. No máximo meia hora ali numa sala juntos, até montar o equipamento, até a chegada dele. E realmente, quando ele entrou na sala, a sensação era do mito entrando mesmo. Assim. Foi incrível estar ali na presença dele. Eu como sei lá, menino, jornalista, musical. Pô, Edgar, isso foi 2001, bicho, faz um bom tempo, Faz um tempinho, pois foi uma honra pra mim, foi um privilégio, assim, foi bem legal. Olha, a gente tá ouvindo aqui, de quebra, aqui de lambuja, algumas faixas do álbum RC na Veia, a homenagem de Dudu Braga, posso chamar assim de homenagem? Claro, mas com certeza, acho que toda releitura é uma homenagem. Abordando a fase roqueira do pai dele, o Roberto Carlos. A gente vai ouvindo as canções, daqui a pouco a gente retoma esse papo, agora 11h02, horário de Brasília, não saia daí que a gente já volta. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Falei que tinha uma pegada, uns timbres de metal, assim, ó. Surf music. Hoje estão com a gente aqui no Morning Show, no estúdio do Morning Show, o Dudu Braga, o Juninho Crispim, o Fernando Miata e o Alex Capella. Eles formam a RC na Veia, uma banda e um projeto muito legais que mergulha na fase roqueira do cantor Roberto Carlos. Como é que tá aí a agenda de show de vocês? O que a gente deve saber a respeito desse lançamento? Edgar, agora eu vou ter que pedir ajuda aqui, porque primeiro que eu sou analfabraille, né? Eu não leio braille. Eu tenho uma memória ótima. Ótima memória, tudo anotadinho. Tudo anotadinho. A lápis ainda, né? Shows de agosto aí, galera. 5 de agosto, Casa de Cultura Raul Seixas. 9 de agosto, Sala Olido. 18 de agosto, Teatro Leopoldo Frois. Em agosto ainda a gente vai estar lá no Teatro XP, no Rio de Janeiro. Setembro, 2 de setembro, Casa de Cultura Butantã. 11 de setembro, Tendal da Lapa. 15 de setembro, Teatro Flávio Império. E 29 de setembro, no Teatro Bradesco. Cara, a agenda já completa aí pra... Graças a Deus, mas tem espaço ainda, viu? E você... tem espaço ainda. E vocês regularmente tocam com frequência em algum lugar? Fazem shows? Como é que é a gente já tocou em vários lugares, né? Poxa vida, já tocamos, né, no Tom Jazz, no Namata, antigo Namata, né? Poxa vida, que era tão bacana, tinha altos shows lá. Poxa vida, e a gente teve agora lá no Piauí, no Festival de Música no Piauí, junto com o pessoal da Tribo de Diá, com a Vanessa da Mata, um festival de Pedro II, Festival de Inverno do Piauí. Nossos amigos do Piauí, muito engraçado, né? Chegamos lá, 25 graus. Falei, caramba, que inverno bom aqui, hein? E os caras, poxa, sensacional. Então a gente toca sempre aí, a gente tá sempre por aí. Você já ouviu o som do Mombojó com o China, os Del Rey? Vocês já que fazem também? Sensacional, China. Eles pegam esse lado mais baile, com aquela sonoridade antiga, assim, coisa meio... Bem vintage, né? Aquela coisa, isso. Eles têm...
O China é sensacional. É uma A Banda Del festa Rey- também, né? O show deles é sempre uma festa. Não, é muito legal, eu adoro a Banda Del Rey. Ô, Paulo, fala, Vini. Não, eu queria perguntar pro Dudu, que chamou a atenção também no início do bloco, quando você falou que teve até um certo receio, saber se o Roberto ia autorizar ou não que você gravasse as músicas dele, porque de fato ele tem, né, esse cuidado com a obra dele, né, até em questão das músicas, como a questão também das biografias, que já foi muito falado, já foi muito polemizado em torno disso. Você acha uma atitude correta dele pelo tamanho que é o Roberto Carlos, ou você acha que é até um preciosismo da parte dele, que ele poderia ser um pouco mais aberto com relação a isso? A biografia ou a perfeição? A biografia, não, com relação à biografia e também das músicas. Eu não sei, eu acho que, assim, eu acho que a imprensa tratou de modo muito virulento alguém que está querendo preservar a intimidade. Eu acho que isso pode ser discutido. Eu aceito como argumento, claro, e não discordo da liberdade de expressão, de maneira nenhuma. O pessoal às vezes falou, Roberto Carlos é censor. Roberto Carlos só está sendo censor da vida dele, ele não é nenhum criminoso, ele só está querendo preservar a intimidade dele. Um exemplo assim que eu posso dar, eu sou um leitor de biografias não autorizadas. Elas são maravilhosas, é uma delícia, caramba. Mas assim, vou dar um exemplo rápido aqui, vai. Meu pai tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, ele descobriu isso há 20, 25 anos atrás. Isso foi um processo na vida dele. E eu fico às vezes pensando se isso tivesse sido colocado em público antes mesmo dele descobrir, o que isso poderia trazer para o próprio Roberto Carlos em relação a trazer isso à tona, porque foi um processo que ele foi maturando, foi amadurecendo. Então não sei, eu acho que a gente tem que ter cuidado, as palavras e expor a vida das pessoas tem que ser feita com cuidado, né? Eu uma vez escrevi, poxa vida, e até o Castro até me criticou, que eu falei, poxa, estão tratando os artistas como se fossem criminosos, os que são contra as biografias, né? Então, assim, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que a biografia póstuma não tem problema nenhum. Sim. Né? Tô eu me colocando já em uma relação complexa aqui, porque eu sou herdeiro, pode parecer, mas de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Mas em vida, sei lá, eu acho que tem questões das pessoas que têm que ser preservadas mesmo, né? Eu acho que a pessoa tem o direito. Eu não concordo com as pessoas, a partir do momento que a pessoa é um artista, ele não tem mais direito à privacidade. Não, acho que tem. Eu acho que ele pode também colocar, né? Existem, inclusive, contratos tácitos, né? Que são os contratos de pessoa para pessoa, que não são os escritos no papel, mas sim os verbais. Poxa vida, que eu tô te contando um segredo. Né? Quem te autorizou a colocar isso, né? Sim. Qual a ética que existe em eu te contar uma coisa que você viveu entre quatro paredes e você sabe que eu te contei em segredo e você liberar isso? Essa questão ética também tem que vir à tona e ser discutida, né? Mas eu sou um leitor de biografias não autorizadas. Não é um assunto fechado, você vê. Você dizendo isso me permite até fazer a seguinte colocação. O Paulo César Araújo, que é o cara envolvido na questão, né, é um super escritor. Fez vários trabalhos muito legais e que contribuíram muito para que as pessoas conhecessem melhor a música feita aqui no Brasil, né? Mas eu não tiro o direito do Roberto agir como ele agiu também, porque, como você disse, é ele preservando a própria história dele, né? Enfim, é uma questão polêmica, não é fácil, né? Não é fácil. E das músicas também, você acha que tem um controle, uma rigidez da parte dele ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho que quando ele é o compositor, por exemplo, a intenção da música, ele não gosta que seja mudada. Sim. Né? A intenção da música. Ele escreveu aquilo como uma música de amor e não de forma irônica. Então, eu acho que ele respeita mais ou menos o sentido que a música tem que ter. Da criação, da né? criação. Sim. Tem países que não respeitam, não é que não respeitam, perdão, cada país tem sua legislação. Por exemplo, no México você não precisa pedir autorização para regravar a música de ninguém, né? Você só paga os direitos conexos, anexos, tal. Sim. Então isso funciona, a legislação de cada país. Mas ele tá liberando tudo hoje, viu? Fica a dica, pessoal. Aproveita. Tá liberando tudo e tá no cruzeiro, né? No navio lá, né? Ô, Dudu, a gente tá com a hashtag aqui, RC na veia. Como é que tá, Paulinha? Olha, muitos gifs, muitos vídeos, muita gente relembrando. Eu separei alguns tweets. Gabriel Menezes, hashtag RC na veia. Vou cantar pra você, Edgar, eu que tenho essa voz maravilhosa. O cara que fica sentado na mesa do rádio.
Então vou colocar, porque essa daí também Tem tá os- no álbum, viu? É você! peraí, esse cara Edgar. é o Ed. Eu ia continuar, Quem mas tem mais versos? ele não gostou muito do meu tom. Acontece muito aqui, Vini. Ele que tem uns amigos do lado. Esse cara é o Ed. É você, Edgar. Você acredita? Ô, Gabriel, muito obrigado pela homenagem. Que meu querido. maravilhoso. Na minha voz, então, Grande ficou incrível. Edgar. Agora, Tatiana Goldmacher Rizzo. Hashtag RC na veia. Se o diabo criou o rock, eu tenho medo de quem criou o funk. Legal, Dudu, obrigado. Rapaziada, Não, muito obrigado. obrigado. Aqui é RC na Veia conversando com a gente, falando um pouco, né, dos shows, do repertório que você vai encontrar nesse álbum RC na Veia ao vivo, Dudu Braga e toda a galera aqui da banda. Deixa eu perdi a minha folha aqui, ó. O Fernando Miata, o Alex Capella e o Juninho Crispim. Obrigado pela participação aqui, viu? Edgar, só vou te falar uma coisa. Estamos aqui hoje, né? Tudo bem que foi lançado ontem, né? Mas numa sexta-feira 13, o paizão é supersticioso pra burro, hein? Dia do rock, galera, dia do rock. Vai levar umas palmadas. Que ele fala. Não atendei telefone, velho. Boa, valeu, rapaziada. Obrigado pela presa aí. Esse é o Morning Show, agora 11 horas 17 minutos, horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, dia de falar de... Exo. Pois é, Porra, meu. dessa coisa que vocês fazem muito pouco aí, muito de vez em quando. Hein? Ui! Edgar, que horror! Ô, Arcon, tá falando de você aí. Ed. Ah, você tá Falou? tá viril, hein? Falou Tá que meio tá todo reativo, dia lá, né? tá meio reativo, não sei Ouve e porquê. pensa, velho. Ó, nessas... Falou no B. Oliver. Nessas... Você foi lembrar disso? Quantas É o foram nosso mesmo? vídeo mais visto é o do vídeo YouTube, mais visto. amor. Quantas foram mesmo, Vini? 4 no mesmo Não, dia. o que viralizou Aí é que ela falou que transou com 4 na mesma noite, Caramba. né? Mas agora, quantos foram no total, eu não sei. Mas foi bastante. Olha aqui, nessa semana a OMS, a Organização Mundial de Saúde, definiu o comportamento sexual compulsivo, o vício em sexo, como um distúrbio de saúde mental. A psicóloga e terapeuta Paula Napolitano, nossa colaboradora aqui do Morning Show, tá com a gente nessa sexta-feira 13, né, pra dizer o que muda a partir de agora com essa classificação. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Na verdade, assim, a gente já tinha nos manuais, né, algumas citações da compulsão por sexo. Então, quando tinha lá baixa de libido ou exacerbação, quando tinha as compulsões, tinha lá compulsão de sexo, mas não tinha uma definição de alguma coisa bem especializada, bem única ali, que foi o que acrescentou agora. O que muda, na verdade, é que acaba tendo um consenso maior entre os especialistas, Sim. né? E, de fato, das pessoas entenderem que isso sim é um problema, que isso sim é uma doença e que pode ser tratada, né? E para os convênios também, né? Você tendo lá um CID, você tendo um Certo. código, os convênios também passam a dar as sessões ali, que são para o tratamento desse transtorno. Então, na verdade, é isso que muda, de fato, né? Mas a gente já tratava de alguma forma, principalmente os psicólogos, né? Nesse sentido de que era uma coisa que prejudicava a vida e que precisava ser tratada, né? Peraí, desculpa, agora eu não entendi, agora eu tô perdido, tô até preocupado. O cara que gosta, a pessoa que gosta muito, é um Boa, problema? Que perfeito, problema que acarreta? perfeito. Então, existe Até uma que diferença ponto, muito né? grande, exatamente. Existe uma diferença muito grande entre quem gosta muito de sexo e quem é viciado em sexo. Qual que é a diferença dos dois, pra começar? O A item gente- A. Então quem gosta muito de sexo, não prejudica a sua vida. Não prejudica a sua vida, não prejudica as relações, não se coloca, muitas vezes, em situações de risco e coisas do gênero. Porque qual a definição do vício em sexo? Primeira coisa é compulsão. Então a pessoa não consegue controlar o desejo sexual dele. Assim como a gente tem, por exemplo, em outras drogas. E até a satisfação, né? Até a gente tava falando aqui do exemplo da Núbia, mas ela realmente foi diagnosticada Foi. por vício em sexo. E ela Sim. falava muito dessa... não se satisfazia, né? Aí você tá me vai falando que é o uma cara, por vez- exemplo, no ano passado a gente teve os episódios dos caras no ônibus, se masturbando. Aí esse é o cara Pode viciado. ser, pode é o cara ser. que não se controla. É, Ah, tá. exatamente. Então mas também pode ser uma pessoa viciada em sexo que não vai cometer crime nenhum, né? Então a gente tem essa... Mas é isso, a pessoa tem uma compulsão e uma obsessão. Então ela pensa com muita frequência, ela não consegue controlar esses pensamentos e ela precisa ir pra ação. Então são pessoas que acabam se colocando muito em situações de risco, porque elas precisam, por exemplo, no meio do
trabalho. Então elas saem do meio do trabalho, elas se relacionam com qualquer pessoa, grande parte das vezes sem preservativo. Então elas transam com muita gente. Então prejudica relacionamento afetivo, que muitas vezes ela não consegue ter um relacionamento afetivo. Muitas vezes prejudica no trabalho, porque aí esse vício também está relacionado com vício em masturbação e pornografia. Então a pessoa muitas vezes é demitida do trabalho porque fica vendo pornografia no trabalho. Então prejudica a vida da pessoa de uma maneira muito, muito grande. Ô, Paula, o que vem primeiro aí? Porque a gente tem estímulos, né? Tem os estímulos. Você fica excitado em determinadas situações propícias a isso. Quando a pessoa, imagina que essa pessoa que a gente está falando, ela se excita em situações... Qualquer situação, sem motivação nenhuma. Sem nenhum estímulo, enfim. Pelo menos desses clássicos que a gente detecta, né? Sim. Agora, ou é a pessoa que pensa naquilo e cria o próprio estímulo? As duas coisas. Então, às vezes, pequenos estímulos lá que a pessoa passou com uma saia que até tá abaixo do joelho, mas de ver o tornozelo, de ver não sei o que, ele já começa a criar fantasia, e isso já traz. Ou às vezes ele mesmo já começa sem estímulo nenhum, falando, nossa, eu tô precisando. E aí tem muito associado a ansiedade também. Então, normalmente nos transtornos ligados a vício em sexo, tem muito ansiedade e muitas vezes depressão também. Porque a pessoa precisa daquilo, aí ela tem a relação sexual e ela não se satisfaz com aquilo, ela precisa novamente daquilo. Então, muitas vezes, não é nem envolvendo o prazer. É realmente a coisa do vício e dessa dependência. Então, você é controlado pelo seu desejo. Você não controla o seu desejo. Né? Agora, em terapia, Paulinha, o que é trabalhado? Isso aí já se sabe, por exemplo, olha, são pessoas que, sei lá, na infância foram reprimidas ou que foram muito estimuladas. Existe um padrão, assim, ou é super randômico, caso a caso? É caso a caso, mas existem pessoas que foram abusadas de alguma forma, mas não são todas as pessoas. Existe normalmente uma questão de ansiedade muito grande na vida como um todo e muitas vezes se refletem nisso. Às vezes podem ter tido episódios específicos de alguma coisa que foi um trauma, que pode nem ter sido necessariamente sexual, mas que trouxe essa veia para uma outra questão. Então a pessoa se destina a essa questão sexual. Existe muitas vezes uma falta na vida da pessoa de coisas que tragam prazer, que tragam satisfação, que tragam propósito. Então, mas realmente é caso a caso que tem que ser trabalhado e muitas vezes junto com o psiquiatra que vai entrar também com medicação para auxiliar nesse sentido. Paulinha, o tipo de compulsão sexual também está relacionado a outras compulsões também? Ou seja, quem é viciado em sexo geralmente é também viciado em outra coisa, droga? Não é sempre, mas tem umas associações. Então, a pessoa que é viciada em sexo, muitas vezes ela é viciada em pornografia, ela é viciada, às vezes, em jogo, ela é viciada, muitas vezes, em álcool, ela é viciada, muitas vezes, em outras coisas, porque ela tem essa coisa da compulsão. E essa coisa da compulsão pode ir para vários lados. E o eixo da ansiedade aí, como Sim, você falou, né? Exatamente. É uma pessoa, na maioria das vezes, pelo que você falou, ansiosa, né? Exatamente. Então, muito do trabalho com a terapia é trabalhar essa questão da ansiedade, é trabalhar a questão dos gatilhos. Então, o que costuma levar a pessoa àquilo? Quando a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, isso acaba se repercutindo nessa área. Então, a gente tem que trabalhar para minimizar essas questões. Mas o importante é isso, assim... a questão do vício em sexo traz sofrimento e prejuízo à saúde. E no CID está lá pelo menos 6 meses consecutivos disso prejudicando a saúde. Não é assim 1 mês, então significa que você já é. E aí precisa de tratamento, precisa de ajuda e é importante o primeiro passo, que foi até o que o Dudu comentou. O primeiro passo é a pessoa entender que ela tem isso. Então demora às vezes um tempo para a pessoa entender e depois procurar ajuda, né? Tá associado, desculpa, Vini, tá associado diretamente à falta de desejo? Isso, por exemplo, a gente tem as pessoas que tomam medicação para falta de desejo, para aumentar a libido, tá diretamente relacionado uma coisa com a outra? Não necessariamente, mas tem uma questão porque muitas vezes eles não têm a satisfação. O prazer Você real... tem drogas para a pessoa baixar a bola? Tem, de alguma Falando forma, claramente. muitas vezes vai trabalhar, às vezes, com antidepressivo, que vai ajudar, ou dependendo do ansiolítico, que vai diminuir. Então, tem algumas drogas, ou até que trabalham a questão do humor, vai depender de caso a caso, e o psiquiatra vai analisar qual medicamento ajudaria. Eu até brinquei com a situação da Nubia Oliver aqui no começo, mas a situação dela era justamente essa, né? Exatamente. O vício, né? E quando ela diz esse negócio de, transei com 4 a mesma noite, né? Essa repetição, ela pode no futuro trazer aí uma falta de prazer sexual?
ela pode, de alguma forma, porque você ficou tão você usou tantos estímulos pornográficos de tantas relações, de tantas coisas, que quando você consegue ter uma relação mais a longo prazo, uma relação mais saudável, digamos assim, a pessoa não tem, o estímulo não chega tão alto quanto o outro estímulo chegava, pode acabar prejudicando. Nem sempre acontece. E o que a gente precisa ficar atento é que muitos homens, pelo nosso estímulo da sociedade machista, acha bonito essa coisa quando a pessoa... o homem, mas óbvio, quer muito, você é ótimo, você adora, que bom. E não, é prejudicial à saúde quando tem essa questão do vício. Rapidamente, pra gente fechar, Paulinha, você falou dos estímulos, né? Hoje em dia tem muita, a questão do consumo de objeto pornográfico é muito grande, né, na sociedade. Esse tipo de atitude pode favorecer esse modo de viver hoje do jovem. A gente já tratou aqui outras vezes, né, de querer replicar aquela situação que ele vê numa cena de um filme pornô na vida real. Isso tudo colabora para que ele fique cada vez mais inserido nesse mundo, só pensando nisso e prejudicando as outras coisas que ele tem que tocar na vida dele? Pode prejudicar, né? Porque você passa a ficar meio insensível às coisas do sexo real, e aí você busca cada vez mais aquela satisfação dos filmes que você acha que é verdadeira, e você entra num ciclo de frustração e de angústia. Pode contribuir sim, de alguma forma, né? Tem um filme que é bem legal, que fala Terapia do Sexo, que é um filme que trata de viciados em sexo, eles grupos ali de ajuda, e é bem legal pra entender um pouco mais essa questão. Terapia do Sexo? Terapia do Sexo. Tá aí, fica a dica. E pra saber mais? Quem quer saber mais, entra no Facebook Psicóloga Paula Napolitano ou no site Paula Napolitano. Muito obrigado, Paulinha. Obrigada, ótima sexta-feira 13. Ótima sexta-feira 13. Gente, que loucura! Pode pôr aquela fantasia de Drácula, né? Aí cada um usa a fantasia que quiser. Já sabemos a sua, Edgar. Vamos dormir com essa imagem. Vampirão. De malévola, né? Uma coisa sensual, vampiresca. Vai ser maravilhosa. Bom, vamos lá. A gente tá fechando a lojinha nessa sexta-feira. E vamos aos ganhadores aí. Quem temos aí, hein? Vamos ver. A Paulinha, você vai passar, né? Pros nossos queridos, né? Hoje não fomos pros CTs. Não fomos? Não estávamos? Hoje... Será que eu tô tendo déjà vu aqui? Eu pensei que... é porque é todo dia esse Morning Squad tão maravilhoso. Nessa sexta-feira 13, eles estão mais resguardados, com medo dos espíritos da internet. Tá certo. Então a gente fica por aqui, agradecendo muito o prestígio e a audiência e prometendo voltar amanhã. Tem o compiladão do Morning Show pela Jovem Pan AM. E na segunda, às 10, ao vivo aqui na Pan. Valeu. Tchau. Cuidem-se, hein? Você ouviu